Meus amigos e amigas, espero que se encontrem bem. Pelo menos o suficiente para assistirem a um novo vídeo e ouvirem uma nova história na sequência dos discos que eu tenho vindo a mostrar aqui no canal. Tal como comentei já anteriormente, as inúmeras deslocações que tenho vindo a fazer entre residências trocaram a ordem que eu tinha inicialmente programado para vos falar dos discos que o meu amigo e vizinho Lourenço veio dar-me um dia. Ainda são alguns discos, pelo que eu decidi criar uma série de propósito para esse efeito, chamada. Também lancei uma nova rúbrica aqui em Francis Music Den, especialmente dedicada ao áudio, por forma a servir os interesses de todos os que procuram um caminho para ouvir os seus disquinhos nas melhores condições possíveis de reprodução. Chama-se Caminhos do Áudio e a estreia foi tão recente que ainda cheira a novo. Já viram o primeiro episódio, o primeiro vídeo? Se ainda não o viram, deem uma espreitadela, ok? É lá que eu vou abordar a minha outra paixão, a audiofilia, não é? Utilizando o canal para, aliás, como um veículo privilegiado para vos mostrar aspectos mais técnicos e delicados relacionados com a audição de música. Portanto, nesse programa iremos falar de hardware. Aqui falamos de software. Bom, eu encontro-me mais uma vez em Lisboa, a minha residência habitual, sendo aqui que ainda mantenho quer o meu sistema de som, aliás, os sistemas de som, quer a minha coleção de discos, pelo que até calhou bem em termos de cronograma para vos apresentar este vídeo. Vamos então buscar o disquinho de hoje. Bem-vindos, bem-vindas ao YouTube, ao canal Francis Music Den e a uma nova história. Para quem já viu outros vídeos desta mesma série, sabe que o Lourenço Mexia de Almeida foi meu vizinho durante mais de metade da nossa vida, habitando o apartamento mesmo aqui por baixo do meu. Sempre que eu ia à casa dele, bastava descer as escadas para o piso de baixo. Normalmente era eu quem o visitava, na medida em que não havia grandes pontos de interesse para ele, não é? Aqui em minha casa. Por exemplo, eu nunca tive um videogravador, um leitor de vídeo, em que pudéssemos assistir filmes. Já o Lourenço, através, naturalmente, dos seus pais, tinha um videogravador. Ainda me lembro. Era um monstro enorme da Sony, de sistema Betamax. Para quem não se recorda ou não tem ainda idade suficiente para isso, antes do VHS ter sido massificado, a norma de vídeo que predominava no mercado era, sobretudo o europeu, não é? Era o Betamax. O Beta, abreviado. O sistema americano, em oposição, era o NTSC. Tendo também um computador Commodore, que ele e o irmão utilizavam para jogar, e anos mais tarde, um dos primeiros notebooks que saíram para o mercado. Se bem me lembro, da marca. A ver se me lembro. Olivetti. Um notebook da marca Olivetti. Reparem que estamos a falar de há mais de 30 anos atrás. Naquele tempo, os computadores
não estavam ainda massificados no mercado e não havia sequer internet em Portugal. Em 1990, 1991, eu utilizava o WordStar 5.0 como processamento de texto para trabalhos da faculdade, do meu curso universitário. E vejam, o sistema Windows predominante era o Windows 2.0. Qual o computador que serviu para tudo isso? Ora, exatamente o do pai de Lourenço, que me deixava utilizar nas suas horas vagas para os trabalhos de faculdade. Isto só foi possível de acontecer e de uma forma tão natural por haver grande proximidade, não apenas física, já que éramos vizinhos, mas também, e de certa forma, emocional, não é? Pois os pais de Lourenço eram amigos da minha mãe quando eram ainda jovens. Toda essa ligação foi, por assim dizer, complementada ou estendida, não é? Prolongada ao passarem a residir no mesmo condomínio. Isto, éramos nós ainda crianças. Eu não teria ainda, talvez, 5 anos e ele não teria sequer 3 anos de idade. Portanto, e dizia eu que normalmente era aqui o G que quem ia para casa do Lourenço e não ele para a minha. A partir de 1985, ou eventualmente 1986, já havia um leitor digital lá em casa, pelo que podíamos ouvir os CDs que foram gradualmente aparecendo e que eram essencialmente do interesse do Lourenço. Como já mencionei em outros vídeos, sobretudo Dire Straits, Queen, e recordo ainda de 2 ou 3 de Pink Floyd. Penso ter sido em 1984 que os pais de Lourenço se divorciaram. E foi um grande choque para ele e para o irmão Ricardo. Eu não teria ainda 15 anos, pelo que o Lourenço talvez nem sequer tivesse 13. O Ricardo, ainda mais novo, teria o quê? 10 anos, se tanto. Uma situação dessas deixa marcas, não é verdade? E não foi exceção para eles. O Lourenço passou então por um mau bocado e eram raros os dias em que ele e eu não andávamos à pancada um com o outro. Afinal de contas, ele precisava de um escape para a raiva que o consumia, bem como de chamar as atenções para aliviar o desgaste emocional pelo que estava a passar. Passou igualmente a ter outras companhias e, enfim, adotou novos hábitos. Mas entretanto, deixem-me mostrar-vos o disquinho de hoje. Não pensem que me esqueci. Letra I. Iron Maiden. Killers. A banda é tão conhecida quanto admirada e apreciada por muitos. Por isso, não são precisas palavras, pois não? Depois de vos ter apresentado Power Slave, e se quiserem, vejam aqui o vídeo, ou aqui, o link para o vídeo, chega o momento do segundo disco do expoente máximo do movimento New Wave of British Heavy Metal. E se calhar vou passar para a prateleira de baixo. Talvez seja mais fácil. Já melhor? Parece-me que sim.
Volto a referir que Iron Maiden é das bandas mais colecionáveis que existem. E tudo o que se relaciona com ela, com esta banda, é possível de valer e de render dinheiro. É uma banda que marca a história da música, sendo uma influência clara para muitas outras, não é? No panorama da música extrema. Pergunto por isso, quem de vocês não tem o álbum Killers? Escrevam lá aí nos comentários, por favor. Mas apenas quem não tem este disco, está bem? Eu adianto já que tenho o disco em vinil, como estão a ver, e em CD, de que falarei, ou do qual falarei, quando chegar o momento apropriado para isso. Eu só viria a conhecer Iron Maiden em 1987, com o programa de televisão Countdown, para o projeto experimental Europa TV. Foi o início das emissões de televisão via satélite. No entanto, o Lourenço foi introduzido a estas sonoridades alguns anos antes de mim, pela nossa vizinha que vivia naquele tempo no quinto andar esquerdo. Portanto, no apartamento em frente do dele e com quem se dava muito bem. Mónica era o nome dela e tinham praticamente a mesma idade, o que favoreceu em muito a convivência entre ambos. Ora, o pai da Mónica era um médico psiquiatra que tratava de casos ligados a perturbações mentais e, tendo sido apanhado pela mesma patologia dos doentes que tratava e que cuidava, acabou por se suicidar. Talvez por não aguentar a pressão e o stress psicológico. Em resultado disso, aquela família também passou por uma situação bastante perturbadora. Tendo a Mónica, que era a filha mais velha, entrado numa vida muito pouco recomendável para uma jovem de 12 ou 13 anos. Dos novos hábitos que adotou, ouvir heavy metal foi o menor dos males, tendo contagiado Lourenço, o seu vizinho da frente, que, por força das suas circunstâncias pessoais, se tinha tornado também ele irreverente, por forma a chamar as atenções. Uma tarde em que eu apareço aqui em casa dele, a nossa vizinha Mónica estava lá, e a Mónica tinha, entretanto, adotado um look assim virado para o punk, com o cabelo em crista e de várias cores, vestes pretas, de denim, portanto, jeans, de cabedal, e estava a mostrar-lhe uns discos que tinha arranjado, e entre eles um ou mais de Iron Maiden. Peço-vos desculpa por não dizer-vos quais eram esses discos, mas gostaria de guardar essa informação para outros vídeos. Espero que compreendam as minhas intenções e não levem a mal, ok? Posso adiantar, contudo, que não eram nem o Power Slave, do qual eu já falei e mostrei, e nem este Killers, objeto do vídeo de hoje. Duvido que o Lourenço tivesse apreciado aqui o disco, pois acho que ele apenas o arranjou para impressionar, sobretudo a nossa vizinha Mónica, não é? De facto, este é um disco um pouco diferente, dentro da linha clássica de Maiden. Mas já falarei sobre isso. Ora bem, mesmo sabendo que o Lourenço tinha o Killers, eu nunca o ouvi. Literalmente. Primeiro, porque os meus gostos musicais
não estavam ainda virados para as sonoridades mais pesadas e extremas da música, ou seja, o hard and heavy, hard rock e heavy metal. Segundo, eu não tinha forma de ouvir discos de vinil, senão a partir de 1987. Entretanto, o giradiscos que havia em casa dele foi levado pela sua mãe quando os pais se divorciaram. Portanto, nem mesmo ele poderia ouvir os seus próprios discos. Terceiro, a partir de 1988 e com a minha entrada na faculdade, o contacto e convivência com o Lourenço foi sendo cada vez mais escasso. Depois o Lourenço foi também estudar para fora, 2 anos mais tarde, pelo que passámos a falar muito poucas vezes. Muitos anos mais tarde, quando o Lourenço veio entregar-me os discos que não tinha interesse em levar com ele para a sua habitação, no campo, e que são todos os que eu tenho vindo a mostrar-vos nesta série, eu tinha já o bichinho do colecionismo. E Iron Maiden era uma banda que me interessava e interessa colecionar, pois gosto imenso da sua música. Mas tratei, entretanto, de arranjar os discos em formato CD, tirando partido das edições limitadas que tinham saído para o mercado. Assim, esta mesma cópia foi sendo sempre negligenciada, acabando por não o colocar a tocar nos giradiscos, pois dou comigo a ouvir quase sempre os CDs para preservar os discos de vinil. É uma das minhas taras como colecionador. Ora, eu considero Killers um disco mais do que interessante, embora não seja fabuloso. Além disso, atendendo a que a banda é colecionável, e uma instituição séria, muito séria mesmo, e extremamente respeitada no mundo da música, e não só. Killers acaba por ser um disco obrigatório de ter, e considerado já um clássico na discografia de Iron Maiden. A minha cópia, agora pode-se chamar-lhe assim, é uma prensagem portuguesa editada pela EMI Records e distribuída em Portugal. Aqui. Adivinharam? Meninos e meninas. Pela Valentim de Carvalho. Não é o meu papel fazer uma review do disco, mas sim contar-vos de que forma ele comunica comigo. Este ou qualquer outro. Refiro mais uma vez que tudo o que for dito sobre as músicas de Iron Maiden é do conhecimento geral de todos. Todos as conhecem, sabem a que disco ou discos correspondem, etc. Certo? Portanto, para quem não conhece ou para quem não gosta de Iron Maiden, possivelmente este vídeo não será para vocês. Depois de Iron Maiden terem sido introduzidos à minha pessoa, como eu disse, em 1987, um colega de curso deu-me a conhecer algumas músicas, ouvindo-as numa cassete gravada por ele, com bastantes outras, mas entre as quais estava Killers, que ele trauteava algumas vezes, e
Murders in the Rue Morgue. Ora, isso aconteceu talvez em 1989, sem saber que faziam parte, essas músicas, do álbum Killers. A partir daí fiquei também a saber que em 1981, quando estas referidas músicas foram gravadas, o vocalista era Paul Di'Anno, um tipo com uma voz bem diferente da de Bruce Dickinson, com quem a banda gravou a larga maioria dos seus discos e foi com quem eu fiquei a conhecer a música de Iron Maiden, Wasted Years. Foi realmente a música de batismo. Eu não quero abrir aqui discussões sobre qual o melhor ou pior, até porque se tratam de preferências e gostos, mas acho que Paul Di'Anno tem uma voz espetacular em termos de timbre e de tom, tonalidade. Contudo, não a sabia utilizar. Já Bruce Dickinson sabe cantar e muito bem, podendo assim superar as lacunas que o seu instrumento, sim, a voz é um instrumento, que o seu instrumento apresenta. Ora, isto fez dele, ou faz dele, um dos melhores vocalistas que existem na atualidade. E provavelmente o melhor frontman de uma banda, ainda no ativo. Pelo menos é sem dúvida o mais carismático, a par de um outro, não é? De quem não vou falar agora. O som que Iron Maiden tinha naqueles tempos era pouco cuidado, ou polido, por assim dizer, com as músicas que lançava. Enfim, músicas mais in your face, se entendem o que eu quero dizer. Músicas mais diretas, com uma produção mais crua e talvez até um pouco mais rude. Estávamos no início de uma nova era para a música, saída do punk inglês, que era marcado essencialmente por Clash e especialmente os Sex Pistols, que era o expoente máximo desse movimento. Aliás, nota-se isso claramente na atitude e visual do vocalista Paul Di'Anno. Com o passar dos anos, eu passei a encarar as músicas deste disco mais como um punk rock ou punk and roll, um pouco mais pesado, em vez de heavy metal. Olha, e vocês, o que dizem sobre as músicas de Killers? Vá, vamos lá? Manifestem-se aqui. Fiquei a conhecer aqui o Killers depois de ter adquirido o primeiro disco de Maiden, simplesmente auto-intitulado Iron Maiden. Portanto, lá para 1993. E em formato CD. Portanto, haverá oportunidade de revisitarmos e falarmos sobre esse disco. E, portanto, também não pretendo pronunciar-me muito mais sobre ele agora. Para já, digo apenas que são 10 músicas no total, com o típico som New Wave of British Heavy Metal. Nenhuma das músicas é para mim assim tão marcante o bastante para querer ouvir o disco frequentemente. Este também não é um disco que agrade a todos, não é? Ao contrário de muitos outros da banda. Mas são todas suficientemente boas, ou muito boas, para serem apreciadas. Com um som de guitarra excelente em termos de musicalidade, de rapidez e de melodia.
Em termos instrumentais, eu considero os Iron Maiden um verdadeiro prodígio. E isso nota-se claramente em cada um dos temas. Eu diria assim que as músicas deste disco que menos aprecio sejam talvez Murders in the Rue Morgue e a que dá nome ao disco, Killers, portanto. Temos depois Wrathchild, que foi um single também, e Drifter, que me cansa uma beca. Depois, do lado muito bom do disco, temos logo a entrada, um instrumental chamado The Heights, ou The Hits, The Heights of March, Another Life, Gengis Khan, outro instrumental, Innocent Exile e Prodigal Son e ainda Purgatório. Portanto, destas, honestas, são as minhas preferidas. Assim, mesmo não considerando ser o disco é um disco bastante bom e bastante apreciado. Simplesmente não o ouço mais vezes porque existem aos quais dar atenção. Lá está, não é disco que gosto de ouvir. Por falar em atenção, o que mais chama a atenção para este Killer é novamente, e na minha opinião, é brutal. Ela foi concebida pelo mestre do design gráfico, Derek Reeves, e é também qualquer coisa que, por favor, já destacar em qual é que tem coisas mesmo brutais. Por nós que, reparem, sex shop, bar, Ruskin Arms, e está aqui esboços, desenhos de uma tipa nua. Enfim, simplesmente esta é comparativamente. Esta é comparativamente à Power Slave 3 anos mais velha. Não é? Portanto, algumas imperfeições que é absolutamente natural. Mas estamos a falar de pormenores ínfimos, não é? Se compararmos com. No entanto, se compararmos esta capa com o primeiro disco, que data do ano anterior a este, nota-se uma evolução brutal a todos os níveis. Portanto, esqueçam. Vamos no verso. Temos no verso esta imagem da banda em palco e dos seus elementos, bem como aqui a meio, mais ou menos central, o track listing e os créditos. No interior, o vinil vem protegido por um plástico. Este é esquisito, é diferente, mas enfim, desempenha bem a função de protetor, como é habitual nas edições portuguesas. E o vinil é de boa qualidade. Pelo menos 140... Não é pelo menos 120 a 140 gramas. O que é também habitual nas prensagens portuguesas.
Entretanto, aqui um pormenor curioso. Não sei se conseguem ver. Talvez não. Aqui. Aqui no interior está ainda o preço do disco. Exatamente. É em moeda portuguesa. Só confirmar. Só confirmar. Em moeda portuguesa terá custado ao Lourenço o equivalente a 3 euros. Esta foi mais uma pechincha, pois atualmente não existem LPs usados a custar menos de 10 euros. E tratando-se da Iron Maiden, um disco de vinil usado desta banda custará sempre mais de 15 euros à medida. Eu gosto sempre de manter estes detalhes e adereços e de preservá-los, não é? Pelos vistos, dá muito jeito para agora. Já o estado da capa é o que vocês veem na imagem. As marcas realmente o Lourenço não sabia estimar lá muito bem os discos. Pelo que todos os que ele me deu têm as suas marcas de uso. Afinal de contas, este Killers acaba por ser um disco usado, não é mesmo? Simplesmente foi usado pelo meu amigo e vizinho. Se bem que não sei se ele o emprestava e a quem é que ele emprestava os discos. Este é assim o segundo disco que vos mostro de uma banda da qual eu tenho um interesse muito grande em colecionar. Por isso, esperem por outros vídeos em que voltaremos a falar de outros discos. Iron. Para hoje, ficamos por aqui, ok? Se quiserem, deem uma espreitadela ao novo programa aqui no canal, dedicado à audofilia. Pode ser que seja um tema interessante para vocês. Obrigado por estarem aqui, desejo-vos boas audições e até ao próximo vídeo. Fiquem bem!